Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro 27 do podcast Nem Tudo é Suplemento. Hoje com uma temática que pode ter até uma característica um tanto mais provocativa, mas é realmente para nós colocarmos a nossa cabeça no lugar, olharmos para o que acontece ao nosso redor, o que acontece no ambiente em que nós estamos, e minha comunicação será especialmente com nutricionistas, mas inevitavelmente refletirá em todas as profissões que esbarram também na nutrição, especialmente áreas que não são médicas, tudo bem? Porque médico é um exemplo de profissão que pode prescrever certas substâncias que várias outras áreas não podem, a exemplo da nutrição. Então, para fins de contextualização, eu citarei o que eu tenho percebido ao longo do tempo, mais ultimamente, e para nos situarmos e talvez trazer você um pouquinho para minha visão, para você tentar enxergar um pouquinho da forma que eu estou enxergando e percebermos que não é algo isoladamente a mim. Então não estou enxergando algo que só eu estou percebendo. Não. Hoje eu falarei sobre a relação entre nutricionistas e esteroides anabolizantes androgênicos. Poxa, mas o que tem a ver? Então, tem tudo a ver. E aconteceram alguns fatos recentes que me trouxeram à tona novamente esse assunto. Já faz um tempo que eu havia me deparado com prescrições de nutricionistas. Sim, prescrições. Prescrito. Substância, dose, forma de administração. Alguns com carimbo em receituário e carimbo, e em outros em um papel. Então, assim, um papelzinho que não tem carimbo, que não tem identificação nenhuma, mas dando substância, forma de administração, a dosagem, forma de administração e já o contato do fornecedor. Assim, poxa, mas isso é uma pessoa só? Não, isso não aconteceu só uma vez. Eu já me deparei com isso mais de uma vez. E eu tenho visto em academias, né, porque eu estou fazendo musculação já faz um tempo, e eu tenho reparado um pouco mais, eu já vinha reparando mais no perfil das pessoas que frequentam academias de musculação. E eu já tenho na minha cabeça o perfil dos homens, né? Então é um perfil mais característico. E há exceções, obviamente, há exceções, mas existe um perfil característico. Tem os desvios, sim, mas tem um perfil que é muito similar entre eles. E o público feminino passou a me chamar mais atenção já há algum tempo e mais especialmente agora. Então eu comecei a olhar o perfil corporal de mulheres. E tem sido muito notável. Eu acho que caso você frequente academias de musculação e outros locais que tenham características parecidas, eu acredito que você concordará comigo. Mas eu tenho percebido mulheres bastante musculosas, com modificação bastante marcante das características faciais também, totalmente típicas do uso de substâncias
que são derivadas de testosterona. Tipicamente, não precisa nem perguntar, não precisa nem conversar. Já é muito fácil. A chance de errar, assim, faça um paredão com várias pessoas, com homens, e diga quem usa, quem não usa. É muito difícil de errar. É muito difícil de errar. A chance de erro é baixa. Dá para saber muito bem, especialmente conforme a dose administrada é maior, porque a resposta fisiológica produzida e a resposta muscular, a resposta na composição corporal, na força, é bastante marcante. Se em homem isso já é bem evidente, em mulher é muito mais evidente. Então, se é difícil de errar, quem do público masculino usa, errar em mulher, a chance é ainda menor. Então eu comecei a perceber mais, né, o público feminino bastante similar a isso, mais na musculação, tá? Tem outras modalidades, sim, isso o uso dessas substâncias não é nem exclusivo da musculação, mas o público da musculação é um risco, tem uma chance grande de ser usuária. Até mesmo depois desse nosso encontro, será feita a transmissão da aula no Explorador de Evidências, em que eu mostrarei um artigo exatamente com mulheres e as características do público feminino que usa. Então, o que impulsiona a mulher para uso? Quais são os fatores de risco e quais são os efeitos produzidos no corpo? Eu sei que muitas pessoas estão olhando para a parte de fora, mas a gente também precisa olhar para o que acontece dentro do corpo. O que vem dentro, quer dizer, não estou vendo, não estou percebendo, não sinto o que acontece no meu coração. Então, mas tem coisa acontecendo no coração. Tem coisa acontecendo no fígado. Não, mas eu faço exame de sangue, então, mas o exame de sangue não mostra o que está acontecendo lá dentro do órgão. Não tem como monitorar isso daí. Aliás, tem uma forma de monitoração que é pós-mortem, ou seja, depois que a pessoa morre, faz a análise de tecido. Antes disso, não tem como. Então, no público feminino, se as mudanças chamadas fenotípicas são bem marcantes, fenótipo quer dizer o que você vê, genótipo é a característica, o que tem lá no DNA, fenótipo é a manifestação. Quando você observa as manifestações fenotípicas, você fala, puxa, a mulherada tá usando errado e tá usando em dose alta. Não tá usando pouca droga não, tá usando bastante droga. Se no público masculino já chama a atenção, no público feminino chama ainda mais atenção. Testosterona não é um hormônio exclusivo de homens, mulheres também produzem, mas em dose muito mais baixa do que homens. Então imagine que é colocar, eu vou usar antagônicos, tá? É como colocar em água óleo. É muito chocante para o corpo. Para o corpo feminino é muito chocante. É muito fácil, qualquer dose considerada mais baixa já é uma dose alta, porque ela precisa de pouca testosterona. Então, o que ocorre de mudanças no corpo é muito mais fácil de perceber. E uma série de desorganizações também acontece. Então não é só tudo coisa boa, não. E cadê a história do nutricionista? Então, aguenta aí, segura a onda que eu chegarei nessa parte. Mas antes disso eu queria comentar um pouquinho o que impulsiona alguém para o uso. Agora, tanto homem quanto mulher. O que impulsiona alguém para o uso dessas substâncias? A primeira razão é finalidade estética. Só que essa finalidade estética, várias vezes, tem por trás, ela é uma fantasia, uma máscara que por trás
tem questões muito mais ricas. Vou dar um spoilerzinho para quem depois assistir, para quem faz parte do Explorador de Evidências e assistir, verá que eu mostrarei abuso sexual. No público masculino é um percentual menor, mas de mulheres que optam pelo uso de testosterona, mais ou menos metade delas já sofreu algum tipo de abuso sexual. E poucas pessoas perguntam, conversam com, poucos profissionais conversam com pessoas de maneira mais profunda para entender um pouco das razões existentes por trás daquele objetivo. Então eu posso chegar para você, agora vamos lá, nutricionista. Eu posso chegar para você e dizer assim: eu estou aqui buscando redução de gordura corporal. Ok, vamos trabalhar a redução de gordura corporal. Mas o que tem por trás dessa redução de gordura corporal? Será que a pessoa tem clareza? Será que a própria pessoa tem clareza do que está por trás dessa redução, desse motivo? Ou então, tem interesse de ganhar massa muscular. O que está por trás desse interesse de ganho de massa muscular? Ah, porque eu quero ficar mais boladinho. Beleza. Mas o que está por trás? Nem todo mundo tem essa clareza. E o perigo é quando não existe essa clareza por parte da pessoa e, obviamente, por parte do profissional, porque se a pessoa não sabe, o profissional também não saberá. Ao longo do tempo, é como nós cavarmos um buraco muito mais profundo e que progressivamente fica difícil de essa pessoa depois sair dele. Eu gosto de usar como exemplo que nós, como profissionais, temos a intenção de melhorar a vida das pessoas. Presumo que você tenha esse objetivo. No entanto, é uma linha muito tênue que separa a orientação em direção ao benefício e que cruza o malefício. Vou dar exemplos. Tem intenção de reduzir gordura corporal. Aquela pessoa que tenta um plano e não consegue, que depois é chamada de fracassada, que não tem foco, que não tem consistência, que não sei, essa pessoa tem que bater palma para ela. Tem que falar assim: que bom que você não conseguiu. Mas como assim? Por quê? Porque o plano adotado foi errado. A preocupação é com aquela pessoa que pega um plano, abraça ele como a causa mor, regado de sofrimento muitas vezes, e vai que nem um furacão para cima do plano e tira tudo e todos do caminho. Essa pessoa tem um risco de desenvolver anorexia nervosa. Não sei se você já pensou nisso. Sim, é um risco. Então, qual é a linha tênue que separa o benefício, porque para algumas pessoas reduzir gordura corporal pode trazer benefício, mas qual é o ponto que separa o benefício do malefício? E é simplesmente a execução do plano? Não, é a instrução. O que eu falo, como eu falo diante do plano que será prescrito, do plano que será orientado. Como é instruído? Entendeu? Vamos pegar na redução, no aumento de massa muscular esquelética. A pessoa pode começar assim: tô lá fazendo musculação, quero fazer musculação porque quero ficar um pouquinho mais encorpado. E se essa pessoa gostar muito, olha a palavra que eu usei e a entonação, muito do resultado, ela é uma potencial candidata a desenvolver pelo menos vigorexia, pelo menos. Então note que até um certo ponto existirá benefício e a partir de um certo ponto existirá malefício. Só que aí você está com uma bucha na mão. Qual que é a bucha? Não existe um termômetro que diga vá até aqui, porque depois a casa vai cair. Não existe isso daí. Então é um jogo em que todo mundo precisa
articular muito bem com as pessoas que serão orientadas, com as pessoas que te procurarão. Aí você vai falar assim, isso é coisa extremista. Não, isso daí é responsabilidade tua. Você vai trabalhar com outra pessoa, você vai dar orientação, é responsabilidade tua. O que você vai falar é responsabilidade tua. Problema do outro, então você é um incompetente. Nossa, que dureza, porque não tem como pegar e aliviar isso. Se você dá uma orientação errada, você é incompetente. Se eu der uma orientação errada, eu sou incompetente e eu tenho que responder por aquilo. Você se considera responsável diante das suas condutas, e não estou falando somente conduta o que é prescrito, estou falando como é falado. Você sabe o impacto daquilo que você fala nos outros? Você sabe como a informação é recebida? Por quê? A hora que te perguntarem, nutricionista, sobre esteroides anabolizantes androgênicos, o que você vai falar? Estou te fazendo uma pergunta. O que você vai falar? Bom, vai depender do caso? Óbvio, vai depender do caso. Então vamos pensar em alguns casos. Alguém chegou para você sem fazer uso. Não uso. A pessoa não usa nada. E ela pergunta para você: estou intencionada em usar algum recurso. O que cabe a você é dizer use ou não use? Sinceramente, acho que o mais importante é instruir sobre os caminhos, apresentar as possibilidades, apresentar riscos e benefícios. Nós já temos um largo corpo de evidências mostrando o que essas substâncias causam. Vamos pensar do ponto de vista muscular? Melhora. Isso é fato. Isso daí é já algo muito consolidado, muito bem consolidado. E para a gordura corporal, para a maior parte dos fármacos, melhora também. E para performance, melhora também. Mas e para os outros órgãos? Porque aquela substância que agirá na musculatura esquelética também agirá em outros órgãos. Não é um tiro de sniper, que é um tiro que vai lá num ponto específico, vai cá, pum, mira bem aqui. Não, é um tiro que vem aqui e pega um raio mais aberto. Isso são os chamados efeitos colaterais. Dá para prever todos os efeitos? Não. E não é uma conta que chega rapidamente. É uma conta que demora para chegar. E eu usei agora, não peguei nada, dá a impressão que nada está acontecendo ou que nada acontecerá. E não é assim também que funciona. Alguém chega para você, então, te perguntando: é tua obrigação instruir. Para que serve as substâncias? Não precisa ser médico para isso. Você precisa instruir para que servem as substâncias. Para que elas foram lançadas? Para quem elas são aplicáveis? Porque tem condições clínicas que há benefício. Benefício completo, isento de efeito colateral? Não. Mas que os benefícios ultrapassam os riscos. Em cada órgão, efeitos diferentes que precisam ser ponderados. Instruir os efeitos adversos, instruir os efeitos colaterais. Olha que eu já usei de forma repetida a palavra instruir. Porque nutricionistas, muito mais, assim, de verdade, nutricionista, essa ideia já longínqua de que nutricionista é prescritor do que comer, isso daí assim, nunca teve fundamentação, né? Nutricionista é muito mais do que isso. Nutricionista é um docente. Nutricionista é um instrutor. É um professor. Não é
Não fala-se de educação nutricional, de educação alimentar, reeducação alimentar? Então, se é educação, eu preciso ser um educador. Eu preciso instruir. Logo, eu preciso estar com conceitos muito bem alinhados no processo de instrução. Para certos públicos, dependendo de quem você trabalha, talvez não chegarão te perguntando sobre esse tipo de substância. Mas para muitos públicos, sim. Na área do exercício físico, é super comum. Vão perguntar sobre fármacos, esteroides, anabolizantes androgênicos. E sabe o que é interessante? A porta de entrada para essas substâncias costuma ser suplementos alimentares. E por isso que estou fazendo a conexão entre, no nosso encontro, nutricionistas e os fármacos, esteroides, anabolizantes androgênicos. Como assim porta de entrada? Então, porque pense comigo e você perceberá esse ritual frequentemente encontrado. Um público muito suscetível a entrar na musculação, o público que busca, que é mais frequente, que está mais aberto para ir para a musculação, é adolescentes. Principalmente homens, com a finalidade de ganhar musculatura, mulheres com a intenção de fazer exercício físico para redução de gordura corporal. E vai chegar o momento, e isso daí com adulto também, chegará o momento que alguém te perguntará, ou então que essa pessoa será picada pela voz. Será, ou pela pergunta, né? O que eu posso fazer para aumentar meu resultado? Para acelerar meu resultado? Essa voz aparecerá na cabeça dessas pessoas. Estou fazendo musculação para ganhar massa muscular. Existe uma expectativa. O resultado normalmente encontrado é incompatível com a expectativa. Logo, existe uma frustração. E essa frustração não é gostosa, ninguém gosta de ficar frustrado. Então, fiquei frustrado, como que eu vou abafar essa frustração? Vou tentar buscar um artifício. Será que eu posso? Será que eu comer banana? Será que eu esfregar a casca da banana na minha pele aumenta a vascularização? Por favor, não acredite nisso, tá? Se eu disser para você que sim, você entenderá como uma possibilidade de amenizar. Agora eu vou ficar cheirando banana. Você enxergará como uma possibilidade de minimizar sua frustração. E entenda a frustração e sofrimento. E entenda abafamento de frustração e sofrimento como uma aproximação do desejo, do teu sonho. Para perda de gordura corporal a mesma coisa, para aumento de desempenho físico a mesma coisa, para melhora da capacidade de leitura a mesma coisa, para melhora da atividade profissional a mesma coisa. Como fazer para nos tornarmos super-humanos? Então perceba que não é somente essa voz não acontece somente na área de esteroides anabolizantes androgênicos. Não acontece só. O que eu posso perguntar para o Michel que entrou aí? Michel, o que eu posso fazer para melhorar a minha força? Meu supino ontem foi igual o da semana passada. Tô sofrendo, tô me lascando, o que eu posso fazer para aumentar? Então, tem variáveis a serem analisadas? Obviamente. Mas e no momento que eu não me sentir mais satisfeito? Surge a voz. Chegará o momento que a pessoa vai lá no computador. Estratégias para aumento de massa muscular. Estratégias para perda de gordura corporal. Suplementos alimentares para blá blá blá. Porque aparecerá suplementos alimentares como recursos fantasiosos, recursos ludibriadores, uma palavra chique para não dizer enganosos, tá? Que alimentam
o sonho do resultado. E suplementos são vendidos com a proposta de naturais. Entendam naturais, que a pessoa pensará como sem efeitos prejudiciais. Só que a magnitude de efeito, seja para perda de gordura corporal, para aumento de massa muscular, para melhora de desempenho físico, para caramba 4 que você imaginar, a magnitude de efeito é muito baixa. E, tipicamente, não, olha o que eu vou dizer, hein? Tipicamente, não supre a demanda, não supre a necessidade, não supre a expectativa dos mais desejados, daqueles que desejam mais e, sobretudo, daqueles que estão sem adequada instrução, ou seja, das pessoas não instruídas. Perceba que eu acabei de colocar um problema aqui na história. Eu tenho um desejo é vontade. Busquei uma estratégia que não supra essa vontade. Logo tem frustração. Associado a isso, eu ser desinstruído, eu não ser instruído, me impulsiona, me catapulta. Lembra da catapulta? Sabe o que é? Pum! Me joga em direção a um degrau acima. E qual é esse degrau acima? Fármacos. Então, qualquer pessoa que busca resultados, quem está cantando para essa pessoa lá na frente são fármacos. Qualquer pessoa. Não necessariamente essa pessoa está escutando a voz do fármaco, mas o fármaco está lá cantando para ela. Quanto menos instruída ela for, mais em direção a essa voz ela irá. Quanto menos instruída, o oposto agora. Quanto mais instruída, mais abafada essa voz fica. Ou a voz está ali dizendo, mas a pessoa, por ter boa instrução, ela não vai em direção à voz. E ela entende limites. Ela entende limitações do corpo para a obtenção de qualquer resultado. Limitações do tempo que você consegue ficar acordado. Limitações da tua capacidade de leitura. Limitações da tua paciência. Limitações do seu índice de felicidade. Limitações da sua capacidade de fazer exercício físico, de perder gordura corporal, de hidratação de pele, limitações físicas, limitações de desempenho físico também, vamos colocar na mesma história. Limitações de tudo. Todo mundo tem limitações. Só que é tentadora a ideia de abafar esses limites e virarmos super-humanos. É super tentador. E eu poderia conversar com qualquer um de vocês que estão aqui. Qualquer um. Em diferentes áreas da vida. Diferentes. Eu poderia identificar junto com você, caso você não tenha identificado, alguma coisa que você gostaria de fazer a mais do que você tem capacidade de. Sempre é possível identificar isso. Na área do exercício físico, as limitações de desempenho físico, quer dizer, o limite do corpo. Limite do corpo também para aumento de massa muscular, para perda de gordura corporal, é a catapulta que direciona as pessoas para o uso de fármacos, esteroides, anabolizantes, androgênicos. E onde entra o nutricionista nessa história? É o prescritor? Não. Falei lá atrás, tem nutricionista que prescreve. Sim, tem nutricionista que prescreve. Tem nutricionista que orienta o uso. Não deveria fazer nenhum nem o outro, mas deveria ser bastante competente na instrução,
na elucidação das substâncias, dos propósitos, dos riscos. Quem é o profissional que tem competência para definir uso ou não uso? É o médico. Chegou alguma pessoa para você sob uso, em uso, sob orientação médica, tem conduta do outro profissional. Beleza. Mas a figura do nutricionista na história é o que eu acabei de comentar: instrução. Porque você poderá ser o intermediador do uso ou não uso. Você poderá se deparar com pessoas que cogitam partir para esse recurso por não serem instruídas. Veja que eu usei a palavra instrução várias vezes. Aqui eu já esgotei essa palavra. Mas porque é essa a figura do profissional. E para ele conseguir instruir, ele tem que ter uma ótima capacidade técnica. Ele tem que entender do assunto. Ele tem que entender quais são as substâncias. Ele tem que entender quais são os efeitos. Para quem é viável ou não. E não é para ele prescrever. É para ele instruir e indicar, encaminhar para profissionais que estejam habilitados para o uso, para a prescrição ou não. Ou seja, que avaliarão critérios, seja lá quais for. Agora eu não estou nem dizendo se é para fim estético ou não, tá? Estou falando, vai analisar, vai utilizar os critérios propostos pelas entidades que regem a medicina para definir vale a pena ou não vale, se vale a pena, qual substância, qual dose, qual tempo de uso. O nutricionista é intermediário. Recentemente, isso foi bem recentemente mesmo, eu atendi uma pessoa que nutricionista prescreveu testosterona para essa pessoa que passou comigo. E o pior de tudo, né, é uma soma de catástrofes. Foi feita a prescrição e não foi nem pedido exame. Tá, se tivesse pedido exame, abonaria o crime? Não. Isentaria o profissional do crime? Não, não isentaria. Agora, onde que está com a cabeça? Agora é um desabafo mesmo. Onde que está com a cabeça em mexer com uma substância que não é de sua competência, inflamado ainda mais pelo fato de não ter tido nenhum exame de sangue? Ou seja, não é atleta. E o pior de tudo, Mikael, não é atleta. Não é atleta. Então quando me falaram pra mim, mas nutricionista mesmo? Mas foi testosterona? Foi testosterona. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu pergunto realmente assim, novamente, estou numa sessão aqui de desabafo. Onde está com a cabeça? Lembra que eu falei lá atrás sobre responsabilidade? Eu não lembro se eu falei a palavra responsabilidade, mas acho que sim. Mas pelo menos competência eu falei. É um incompetente. É um profissional incompetente. E além de ser incompetente, irresponsável. Porque o que foi usado, o que foi prescrito, traz riscos. Então, em que situação, qual é a visão que esse profissional tem? Está enxergando o quê? Não, assim, a lente deve estar um negócio meio assim, sabe? Deve ser um negócio assim, ó, acho. Só pode, cara. Só pode. Deve estar assim, usando um óculos assim, não enxergando nada. Não é possível. Deve estar com um negócio assim, enxergando outra coisa. Não é possível. Mais uma vez, peço desculpas pelo desabafo. Porque o profissional é
e tem que ser responsável. Essa pessoa não estudou para saber o quão mal e perigoso é o uso de testosterona, e não foi nem testosterona oral. Não foi nem testosterona oral. Tá? Então, pare e pense sobre a sua figura diante da caminhada. Eu gosto muito da palavra caminhada, da jornada, né? Da outra pessoa. Veja mais isso daí. Olhe para si. Antes de olhar para fora, olhe para si. E faça uma reflexão bastante precisa de qual é a marca que você buscará deixar em cada um que trombar com você. Do mesmo jeito que eu estou aqui com você, de alguma forma, eu deixarei uma marca em você. Então, talvez alguém pode falar assim, a marca que eu tenha deixado, que piegas. De alguma forma eu deixei essa marca. Para outras pessoas, falam, nossa, como pode isso? Para outras pessoas, mas isso é óbvio. Não. Então, de alguma forma eu deixarei marca em todo mundo que está aqui. Sejam marcas positivas, marcas negativas ou uma marca neutra, passou, ficou, mas ok, amanhã já não está lembrando, mas ficou uma marca. Para eu deixar essa marca, para eu saber, quando eu souber que eu deixarei marca em todo mundo, eu então tenho que olhar para mim, para saber qual é o tipo de marca que eu quero deixar e se eu banco essa marca. Fica claro? Essa reflexão se aplica não somente a nutricionistas, mas se aplica a todas as áreas. E hoje acontecerá uma discussão na parte da noite. Aí essa discussão é reservada para quem participa da minha comunidade, em que eu vou comentar um relatinho, um pedacinho de um relato que eu recebi de uma pessoa que fez uma visita a um médico. E eu vou comentar rapidamente como foi falado como foi dito a essa pessoa uma frase. E o quanto aquilo marcou essa pessoa. Então, entenda, saia daqui pensando o seguinte, que você é um educador. E como educador, você deixará marcas nas pessoas. E como profissionais, o teu papel é instruir e entender os seus limites. Sobre esteroides anabolizantes androgênicos, o limite é muito claro dentro da nutrição. É não. Não é não. Mas não. É não e não e ponto final. Não tem curva. É não. Acabou. Não tem o que discutir. Mas é dose baixa. É não. Não consegui ser claro ainda. É não e ponto final. Simples assim. Ficou claro? Então pare e pense bastante sobre isso. E extraia essas informações também para outros assuntos, viu? Não precisa ficar só dentro dos esteroides anabolizantes androgênicos, não. O que sai da tua boca, antes de sair, pense muito bem. O que sairá e como impactará a outra pessoa. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Por favor, pode mandar e pense sobre isso que eu acabei de citar. Porque não é uma vez só, não é só um profissional. São vários. São vários. O dia de vocês começou bem? Como vocês estão? Não necessariamente aqui comigo, mas o dia de vocês... Não vou nem falar o dia, a semana de vocês começou bem? Vocês estão bem? Quando você vai fazer um curso destrinchado de emagrecimento, igual fez com hipertrofia, então ele não acontecerá mais.
Agora, o conteúdo de emagrecimento, qualquer conteúdo, entra nas atividades da comunidade, a famosa Senex. Então, tudo agora ocorre lá dentro. Parte boa, muito mais barato, muito mais conteúdo. Essa é a parte boa, então não haverá mais cursos isolados, como exemplo aquele que eu fiz de hipertrofia. Ele também estará dentro da comunidade. Para quem não sabe da comunidade do que eu estou falando, depois ela não está com turma aberta, mas para quem não sabe do que eu estou falando, me chame depois em inbox, que eu explico um pouco melhor, porque não há mais cursos isolados, tá bom? Então todas as atividades serão dentro da comunidade. Portugal na área! Ricardo, tudo bem? Caramba, saudade de você, faz tempo, hein? Como conduzir a conversa sobre a real razão do paciente em buscar anabolizantes? Ana, veja que uma pergunta, né? Aqui dá para só imaginarmos possibilidades, mas penso que um caminho seja exatamente, mas por qual razão você busca usar esteroides anabolizantes androgênicos? Então você busca usar esteroides anabolizantes, beleza? Entendi. Mas por qual razão? Ah, porque eu quero ganhar massa muscular. E aí, o ganhar massa muscular, tô imaginando, né? E o ganhar massa muscular é relevante para você por quais motivos te direcionam a esse fim? Ah, porque eu sofri bullying na escola. Porque eu sempre fui muito magrinho, porque é uma razão. Várias vezes o abuso físico é várias vezes razão para uso, porque uma pessoa mais volumosa dá a impressão de ser mais respeitada. Então pode ter isso por trás. E nem sempre é claro para a própria pessoa. Então, sabe, porque eu sofri bullying e tal. Não sei se a pessoa vai falar isso daí, né? Mas é uma das razões presentes. Uma das possíveis razões. Então, mas você sabe quais são as consequências? Você entende quais são os impactos para todos os sistemas? Você entende que não existe dose segura? Na figura de nutricionistas é gerar discussão. Discussão, não estou falando de sair na pancadaria, estou falando conversar. Para colocar essa pessoa num ponto de reflexão. Colocar ela para refletir. Nada impede de, mesmo diante da discussão, ela optar pelo uso. Nada impede. No entanto, a marca que você deixou na pessoa foi correta. Isso é que nós não podemos esquecer. Ano passado, um ex-paciente adolescente foi seduzido por um advogado marombeiro com promessas de emagrecimento e hipertrofia. Esse rapaz passava treinos, dietas e esteroides. Resumindo, fiquei sabendo... Gente! Mas que chocante, tá vendo? O engraçado / triste é que sempre tem jeito de gerar alguma surpresa. Fiquei sabendo que o menino está com os exames alterados e ele já tinha uma ginecomastia devido à obesidade. Olha lá, né? Então. E pense assim, que o primeiro... Agora é uma opinião, tá? Tinha vergonha de tirar a camisa para fazer avaliação física. Repare, então, como essa questão corpo deva representar muito para essa pessoa. Será que isso foi acessado? Será que isso foi explorado? Porque isso tem que ser explorado. O que eu ia falar? Ai, caramba, esqueci o que eu ia comentar. Mas, enfim... Na academia nem olhava na minha cara e parou de me seguir nas redes sociais nesse processo. Então, assim, perceba o quanto é necessário
compreender os reais motivos de cada um. Lembrei, Ana. As instruções... É compreensível, de verdade, é totalmente compreensível alguém que deseje usar qualquer plano. Eu desejo fazer cirurgia, sei lá o quê. É compreensível a pessoa ter essa vontade. Para ela, faz algum sentido. Mas para você não faz sentido. Não, tudo bem, para você não faz sentido, mas para a pessoa faz. Alguém dizer para mim que não bebe água, que odeia água, que acha horrível o gosto da água, porque não tem gosto. O que cabe a quem escuta isso? Cabe entender. Pelo menos entender. Assim, tudo bem, para você não gosta. Para o profissional possa não fazer sentido, mas para a pessoa faz. Nessa ótica, para quem busca usar qualquer estratégia, há razões para. Agora, vale a pena pegar essa cebola e descascar a cebola. Tirar camada por camada para chegar nas mais profundas razões para optar por seguir certos caminhos. E, novamente, não cabe a nenhum profissional impedir a tomada de decisão. Como que eu vou falar para alguém? Tome 4 litros de líquido por dia. Você tem que tomar. Eu não tenho esse poder. Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? Eu posso orientar, eu posso dar razões, mas eu não posso impedir ou obrigar. Quando percebidos esses limites, inclusive, nós entendemos a nossa real participação na vida de cada um que nos procura. Dar a melhor instrução. Colocar cada um para refletir, para pensar. Pensou? Seguiu um outro caminho? Tudo bem. A tua marca você deixou. Ficou claro? Então é isso. Gente, episódio 27 do podcast Nem Tudo. Boa tarde ainda não, bom dia. Episódio 27 do podcast Nem Tudo é Suplemento. Encerrado. Vamos para a continuidade da semana. Quinta-feira agora temos o nosso encontro às 20 horas. E vamos para mais uma temática que ali será mais de mão na massa. Mas eu vou trazer um assunto, chamarei de um pouquinho diferente, tá? Para você que clinica, sugiro que venha. Lembre-se, não tem que pagar nada não, tá? O que eu vou falar? Vou falar do eterno retorno de Nietzsche, que é um filósofo, foi um filósofo, na clínica. Eterno retorno? Sim, não tem nada a ver com Star Wars, tá? Embora já zoaram comigo com isso daí. Não tem nada a ver com Star Wars. Filósofo? É. Mas clínica? É. Mão na massa? É. Quinta-feira, às 20 horas. Tudo bem? Bom descanso, bom restinho de semana. Bom restinho não, né? Boa semana ainda, estamos no começo. Boa semana para todo mundo e nos vemos em breve. Valeu, até mais.